Olá, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, que você esteja firmado em Cristo. E hoje eu gostaria de falar de um assunto um tanto quanto duro, porém muito necessário. E eu meditando aqui no livro de Amós, capítulo 9, a palavra vai me confrontar de alguma forma, porque está falando sobre o juízo de Deus. E a palavra aqui diz que o juízo de Deus são inevitáveis. Os juízos de Deus são inevitáveis. E é interessante como a palavra diz assim: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer, e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. E eu fiquei pensando que coluna tem a ver com estrutura, né? A coluna é o que sustenta uma estrutura. A coluna é aquilo que mantém as coisas em pé. E quais são as nossas estruturas? Onde nós estamos alicerçados? Onde nós estamos apoiando as nossas crenças, fé, esperança, dependência? E aqui também nesse texto diz que nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ou seja, quando Deus enviar juízo, por mais que o pecador tente se esconder, por mais que o pecador tente ir para longe da presença, ele não escapará. E é interessante que, quando para pensar nos dias de hoje, né, nós vemos pessoas distantes. Adão quis se esconder da presença, mas Deus sabia onde ele estava. Caim, depois, saiu da presença. Jonas também tentou fugir da presença. Então nós vemos assim a humanidade, de alguma forma, sempre tentando ir para longe de Deus, por motivos muito particulares. Só que a questão é que Deus ele diz assim: porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Eu irei atrás deles. Deus vai caçar o ímpio, como o leão caça a sua presa. E sabe o que é o pior? É que dentro da casa de Deus, Deus vai passar a peneira. E no versículo 9 diz assim: darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Ou seja, o povo de Deus. Né? Para nós hoje, nós não somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. E ele diz assim: eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel, assim como sacode o trigo na peneira. Todos os pecadores, olha como isso aqui é forte, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Então, assim, tem gente que até pertence ao povo de Deus, mas não abandonou o pecado. Tem gente que confessa Jesus Cristo como seu Senhor seu Senhor e Salvador, mas continua pecador. E olha aqui o que diz o versículo 10 completo: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Então, assim, muitas pessoas estão vivendo esse evangelho de uma forma muito banalizada. E eles estão dentro das instituições, eles estão dentro de uma prática religiosa e acham que estão salvos só porque creem no nome de Jesus. Mas aqui diz que Deus, o grande Deus, vai passar peneira. E os pecadores, todos, aqui no versículo 10 está escrito: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E nós sabemos que a espada faz menção também à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados. Ela é capaz de separar as coisas mais ligadas, né, à alma do espírito. Então, assim, nós devemos pensar nessas coisas, porque Deus nos tira do pecado. Aqui no versículo 7 está escrito assim: não é fato que eu tirei vocês, ó Israel, da terra do Egito, da terra da sua escravidão? E Deus nos faz um convite hoje para que possamos sair da nossa terra da escravidão. E eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu anotei enquanto eu meditava nessa passagem, nesse texto que fala sobre os juízos de Deus.
porque são inevitáveis. Primeiro que nós temos que ver o Senhor. E para ver, temos que buscar. Temos que estar na sua presença. Temos que estar diante do Senhor buscando pela sua santidade, transformação, doutrina, palavra, essas coisas. Só que onde é que nós estamos procurando a Deus? Porque Ele está em pé, diante do altar. Então será que nós estamos procurando? Primeiro, nós estamos procurando de fato o Senhor? E se estamos procurando de fato o nosso Deus, estamos procurando no lugar correto? Da forma correta? Nos ambientes seguros? Depois aqui, a segunda questão é que nós precisamos abalar as estruturas que estão sendo levantadas por aí. Porque em Mateus, capítulo 7, diz o seguinte: o juízo de Deus vai acontecer. Jesus voltará. E quem não estiver ouvindo e praticando a palavra dele, não vai conseguir sobreviver. E logo no final do capítulo, ele fala sobre as estruturas religiosas e sobre a estrutura espiritual. Então, quando nós nos consolidamos na rocha, nós somos o templo espiritual de Deus. Mas quando a gente tem a nossa estrutura em outras coisas, qualquer coisa que vem já nos derruba, já nos abala. E aqui Deus, ele diz que ele vai abalar as estruturas. Isso aqui não é uma possibilidade, isso aqui é um fato real. E uma outra questão também que eu fiquei pensando aqui é sobre a salvação. Porque nós devemos ouvir a palavra e praticar. Então, quando nós só ouvimos e pregações boas, de excelência, mas não praticamos, nós estamos em perigo. E também, ninguém, por mais religioso que seja, se ainda estiver vivendo os seus pecados, não conseguirá se esconder de Deus. Não adianta querer fugir depois, achando que Deus não vai encontrar. Porque aqui em Amós diz que se ele for para o mais profundo mar, Deus vai encontrá-lo. Se ele for no mais alto dos céus, Deus vai encontrá-lo. Porque ninguém vai ficar impune das suas práticas, dos seus pecados, da sua vida mundana. E também aqui, uma coisa que eu fiquei pensando é que Deus, ele tem os seus inimigos. E quem são os inimigos de Deus? Aqueles que não estão reconciliados em Cristo. Aqueles que ainda não praticam o Evangelho de Cristo. Esses que amam o mundo e que misturam o santo com o profano, esses estão fadados ao fracasso. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Porque Deus não mudou. O que ele disse para Amós continua valendo até hoje. Claro que aqui a situação histórica era diferente, mas o princípio deve ser aplicado. E fato é que Deus vai punir todos os ímpios, todos os seus inimigos. E quem não estiver vivendo de fato a palavra, infelizmente, está em sérios perigos de morte, porque nós já estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Qual que é a nossa garantia? A reconciliação em Cristo. Deus nos tira da terra de servidão. Deus nos tira da igreja institucional e nos coloca na igreja espiritual. E eu anotei o seguinte: dentro da igreja institucional existe uma igreja espiritual, mas dentro da igreja espiritual não há espaço para a igreja institucional. Porque a igreja institucional, ela tem as suas estruturas em outras coisas. Raramente na palavra, mas envolve outras coisas, estratégias do mundo, recursos do mundo. E nós temos que ser a igreja espiritual, a igreja que abala o mundo e que não é abalada pelo mundo. Então, diante disso, eu espero meditarmos, eu espero que a igreja de Cristo ela se manifeste diante de todas as coisas que estão acontecendo. Amém? Que Deus te abençoe.